A paz do Senhor, igreja. Eu quero deixar para vocês uma palavra que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, que diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então nós vimos aqui nessa passagem que os discípulos estavam ali naquele barco juntamente com Jesus. Jesus estava na popa do barco dormindo e de repente sobrevinha aquela tempestade naquele lugar. E o mar começa a ficar agitado. E o mar joga o barco em que estavam os discípulos e Jesus para um lado e joga o barco para o outro lado. E de repente começa a entrar água dentro do barco e os discípulos começam a se desesperar. E eles ficam desesperados e vão até Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus vai e se levanta. E chegando lá, Jesus vai e dá uma ordem ao vento, Jesus dá uma ordem ao mar e eles o obedecem. E houve bonança naquele lugar. E Jesus vai e questiona os discípulos porque eles têm pouca fé. E os discípulos, eles se surpreendem e ficam maravilhados e se perguntam um ao outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o que eu acho engraçado é que os discípulos, eles andavam com Jesus. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos viam os milagres que Jesus operava. E nós não somos diferentes desses discípulos. Nós conhecemos Jesus, nós andamos com Jesus, nós vemos os milagres e maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E mesmo assim, quando a tempestade vem na minha vida e na tua vida, a gente se desespera. Assim como aqueles discípulos se desesperaram, eles acharam que iam perecer, eles acharam que iam morrer naquele lugar. Mas Jesus estava com eles. E assim é eu e você. A gente se desespera quando a tempestade chega na nossa vida e a gente acha que a gente vai morrer, que a gente não vai aguentar mais. Quantas vezes nós abrimos a boca e dizemos: Deus, eu não aguento mais. Deus, chega. Senhor, essa tempestade não vai se acalmar na minha vida. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor, mas fique sabendo, meu irmão, que Jesus, ele está aí, na popa do teu barco. E no momento certo, ele vai despertar. E no momento certo, ele vai dar uma ordem para a tempestade na tua vida se acalmar. No momento certo, ele vai dar uma ordem para a tempestade na minha vida se acalmar. Porque tudo e todos obedecem à voz dele. Então, quando for no tempo certo, o Senhor Jesus, ele vai se levantar na nossa vida, ele vai dar uma ordem para a tempestade se acalmar e haverá bonança na minha vida e na tua vida. E nós ficaremos maravilhados, assim como aqueles discípulos ficaram. E ficaremos: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que todos os problemas da nossa vida somem diante dele? Meus irmãos, não desanimem. Nós precisamos passar pela tempestade para que a bonança aconteça na nossa vida. É difícil, mas a gente consegue, porque Jesus, ele está no meu barco, está no teu barco. Tenha um bom dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.